Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à página do Néctar UERJ. Eu sou Daniela, jornalista e pesquisadora do Néctar, Núcleo de Estudos sobre Cultura e Alimentação da UERJ. E hoje nós vamos receber um convidado e duas convidadas muito especiais para a live Mulheres Negras e Interseccionalidades. Heloíse da Costa, mestre em Relações Étnico-Raciais pelo Cefet-RJ, Lawrence Alves, doutor em Alimentação, Nutrição e Saúde pela UERJ, e Roberto Borges, do Programa de Pós-Graduação em Relações Étnico-Raciais pelo Cefet-RJ. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, de todo o público que está aqui nos acompanhando. E eu passo, então, a palavra para o professor Roberto Borges, que fará a mediação desse encontro. Muito obrigado, Dani. Boa tarde a todas, boa tarde a todos e boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Néctar o convite para nós estarmos aqui. Eu já estou me sentindo especialmente muito honrado de participar dessa live com essas duas mulheres que eu admiro, de quem eu gosto e que têm também uma importância na minha trajetória. A Lawrence foi minha aluna em uma disciplina lá do nosso programa de pós-graduação em Relações Étnico-Raciais e eu tive o prazer, eu tive a honra de ser da banca de qualificação do doutorado da Lawrence, tive a honra de ter o prazer de participar da banca final da Lawrence e as duas vezes eu aprendi muito com o conhecimento que Lawrence produziu no Néctar. E aprendi muito lendo os textos dela, e eu sou muito grato por isso. E, Lawrence, uma honra estar contigo aqui hoje, nessa live, para te ouvir mais uma vez e coordenar, mediar essa live. Elô também é minha querida, minha grande querida, foi minha aluna no programa de pós-graduação em Relações Étnico-Raciais. Eu tive a honra de estar com Elô no documentário A Pedra, estávamos lá contando das nossas trajetórias, das nossas vidas, da nossa carreira, e Elô hoje faz parte da minha vida e faz parte da minha família de afeto, e eu tenho uma honra de estar aqui com vocês. Como a Dani falou, nós hoje estamos aqui fundamentalmente numa celebração pelo dia 25 de julho, né, que desde 2014, pela Lei 12.987, a presidenta Dilma instituiu essa data como o Dia da Mulher Negra, Dia Nacional da Mulher Negra, e o Dia de Teresa de Benguela. E essas questões ligadas à mulher negra, que obviamente estão ligadas à raça e racismo, elas são tão complexas, elas são tão delicadas, que a maioria de nós nunca nem ouviu falar de Teresa de Benguela. E Teresa Benguela é uma grande heroína brasileira. E ela foi importantíssima e continua sendo importantíssima pelo que ela é e pelo que ela representa. Depois vocês vão poder procurar mais detalhes, mas eu quero dizer que Teresa de Benguela ela viveu no século XVII, no Mato Grosso, e ela liderou um quilombo chamado Quariterê, né? Nesse quilombo, Teresa de Benguela criou uma espécie de parlamento, e ali ela e mais um grupo de pessoas negras e um grupo de pessoas indígenas resistiram à escravização por décadas. Essa mulher ela esteve à frente de um quilombo com o objetivo de manter a própria liberdade e a liberdade desse grupo. Até que em 1770 esse quilombo foi covardemente invadido, Teresa foi aprisionada e o quilombo foi destruído. Nessa data também nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E nós estamos aqui reunidos hoje para ouvir essas duas mulheres fantásticas falarem da trajetória, falar de produção científica, falar das questões que estão atravessando a cada uma delas. Nós vamos ouvir, em primeiro lugar, a Heloíse Costa, e depois nós vamos ouvir a Lawrence. E depois que elas falarem, nós vamos abrir para um grande bate-papo com vocês e esperamos que vocês interajam e que todos nós possamos estar aqui junto com alegria, com muito prazer nesse momento único de aprendizagem. Elô, querida, a palavra é contigo. Obrigada, Beto. Boa tarde para o pessoal do Néctar. Obrigada pelo convite.
já é a segunda vez, né, que eu faço uma atividade. A primeira vez a gente foi levar o documentário A Pedra, e é ótimo estar aqui nesse espaço falando para vocês e falando com essas pessoas que estão me acompanhando aqui, que são a Laurence e o Beto. A Laurence é uma mulher que eu admiro muito, admirava à distância, porque acompanhava as questões dela de estudo, né, sobre a comida de terreiro, a cozinha de terreiro, e a gente acabou conversando um pouquinho mais na minha primeira vez no Néctar, e a gente fez uma live juntas e conversamos, temos trocado muitas coisas desde então. O Beto, como ele disse, é um dos amores da minha vida, foi meu professor no mestrado e meu companheiro lá na gravação do documentário, e é um dos amigos que eu tenho hoje, que é uma das coisas mais bonitas. Tem que falar que ele é bonito porque ele é um leonino e que o sol dele está super aceso nesse momento, então é uma honra estar aqui hoje falando com vocês sobre o que a gente vai discutir hoje, né? Pensando o Dia da Mulher Negra, Afro-Latino-Caribenha, pensando como a gente está num momento complicado de olhar para as questões das mulheres negras, né? Enquanto a nossa história, e principalmente, ela está sendo muitas vezes e continua sendo relegada a recortes históricos e recortes muito pequenos, e como a gente também, às vezes, não tem conhecimento de muitas coisas da história e da inserção de mulheres negras, da participação das mulheres negras na construção de valores civilizatórios, porque não é só na construção do nosso país hoje, mas é pensando na construção dos nossos valores civilizatórios, entendendo que nós somos descendentes de pessoas africanas que foram escravizadas. Então, a partir de uma concepção que é pensar a Teresa de Benguela, e pensar hoje também uma discussão que vai reunir as relações de raça e gênero na nossa sociedade é super importante, né? Pensando como o racismo nos constitui e nos atravessa, e é por isso que nós temos temos nosso lugar muitas vezes relegado a recortes históricos, em que a gente muito mal é lembrada, que a gente precisa, por exemplo, de uma data como 25 de julho, para tentarmos trazer um pouco dessa história e das discussões que tem a ver com as mulheres negras, porque muitas vezes, quando a gente está pensando na relação de gênero, a gente ainda está tirando as mulheres negras dessa centralidade de discussão, né? Se a gente considerar, por exemplo, outras datas como o 8 de março. Então, por que é importante a gente pensar e discutir e trazer essa conversa para o dia de hoje, né? Que é mais um formato de bate-papo mesmo, mas que nos coloca nessa posição. Então, Beto falou agora sobre como Teresa de Benguela foi uma heroína, né, e é ainda uma heroína, e serve como inspiração para passos que vieram muito antes de mim, ou da Laurence, ou de qualquer outra mulher negra, e como a gente ainda tem precisado muito sermos uma releitura, né, de Teresa de Benguela nos dias de hoje, nos nossos quilombos atuais, ou nas lutas que a gente precisa ainda continuar travando nos dias de hoje, para que a gente minimamente consiga acessar espaços de emancipação, de respeito, de entrada em determinados lugares. Então, temos conversado muito sobre como as mulheres negras, elas movimentam toda uma sociedade, como nós estamos entendidas como base, e aí quando eu digo base, não quero só usar aquela discussão de estamos na base da pirâmide econômica, que muitas vezes se usa, mas como, na verdade, pensar população negra, pensar a população de modo geral, e sobretudo a população negra, é pensar que essa população ela é baseada em mulheres negras. Os nossos valores são femininos, matriarcais, mesmo que a gente muitas vezes não perceba. Então, quando a gente, esse discurso que sempre está correndo, né? Quando a gente se movimenta, a gente acaba tendo que movimentar todo mundo, porque é a gente que constrói e constitui, além da possibilidade de geração de vida, constitui as outras relações. Então, o que quer dizer para a gente fazer uma releitura sobre adotar mecanismos de resistência nos dias atuais, né? E para pensar em resistência, não pensar na resistência só no sentido de resposta, mas como, por exemplo,
Teresa de Benguela, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, como a nossa resistência, ela é, na verdade, uma afirmação de existência, né? A Ana Lúcia Souza vai falar sobre isso muito bem. Então, por que para a gente resistir é um processo de existência? Porque, na verdade, a gente existe, a gente cria coisas, e para muitas pessoas do lado de fora parece que a gente está só resistindo a um movimento, mas não estamos. Então, mesmo quando a gente vai olhar para os dados estatísticos que nos alijam das possibilidades de melhores cargos, salários, por exemplo, de acesso à saúde, acesso à educação, como alguns que a gente vai discutir um pouquinho, pensar como o racismo e o sexismo têm nos afastado, né? Então, entendendo o racismo como aquela construção estrutural, estruturante, para se basear nas palavras do professor Silvio Almeida, estrutural e estruturante, pensando que o racismo vai ditar todas as nossas relações sociais. Então, como o racismo, como uma construção social, nos coloca nesse lugar de não pessoas. E, consequentemente, por isso, como o racismo, como uma construção social, nos coloca, enquanto mulheres negras, em lugar de não mulheres. E aí, para usar a Sujuner, por exemplo, eu não sou uma mulher, e eu não sou uma mulher entendida em larga escala, justamente porque a construção do racismo coloca a gente como uma não pessoa. E aí, essa não pessoa, ela também tem um não gênero, ela também tem uma não representatividade, ela também tem uma não possibilidade de existência. Mas, nós, ao mesmo tempo, estamos aí, provando que a gente está aí querendo ou sem que, ou com as pessoas querendo ou elas sem quererem, né? Então, como é que nós conseguimos, diante de um cenário que nos coloca em uma posição de não seres pensantes, de não humanos, ou de objetificação, ou de objetos, né? Como é que a gente consegue criar mecanismos de existência, ainda nos dias de hoje, de movimentação da nossa população, de movimentação das nossas famílias, da nossa comunidade negra de modo geral? Então, pensando hoje, o pessoal falou assim, vamos falar um pouquinho sobre a relação da mulher com o mercado de trabalho, que é basicamente a área que eu tenho atuado hoje. Então, hoje eu trabalho num instituto que pauta a questão racial nas empresas, então, entendendo como é esse espaço, como a existência e a resistência de mulheres negras também aparece nesses espaços, né? Entendendo, fazendo essa releitura que eu convidei a gente a fazer a partir da história da Teresa de Benguela. Então, olhando os números hoje, as mulheres negras são aquelas que estão realmente na base de contratações, nas bases salariais, são aquelas ainda que estão fora do mercado formal de trabalho, e que estão com uma defasagem absurda quando a gente pensa com relação aos cargos e salários. Então, nós ganhamos menos da metade de um salário de um homem branco, em média, por exemplo, como a gente ainda não está em cargos de níveis gerenciais, como quando os cargos vão subindo, os níveis hierárquicos vão subindo, como a gente ainda não se vê espelhados nesses espaços. Então, onde é que nós estamos e como nós podemos aparecer em um mercado que nos exclui, porque ainda não nos vê como pessoas que são passíveis de construções e passíveis de modificações dentro desse mercado de trabalho, ao mesmo tempo que nós somos a maioria da população. Então, de acordo com os últimos números, né, olhando, a população negra feminina no Brasil, ela é 28% da população, nós somos em torno de 60 milhões de mulheres, autodeclaradas, de acordo com o IBGE, e a gente movimenta muita grana, muito dinheiro, mais de R$1 trilhão por ano, e, ao mesmo tempo, a gente está muito afastada do retorno financeiro para isso, embora já tenhamos crescido muito com relação aos processos de escolarização. Então, nós, hoje, por exemplo, já estamos caminhando para chegar ao segundo grupo mais escolarizado do nosso país e que não está sendo absorvido por esse mercado. Então, para a gente pensar os números, como é que a gente pensa a nossa inclusão nesses espaços se a gente ainda não está conseguindo entrar, né, neles? Se a gente ainda está sendo vista de uma maneira, de modo geral ainda, como a tia do café, a moça da limpeza, muitas vezes as empregadas domésticas, a menina que é quase da família, e como é que, ao mesmo tempo, se fala muito sobre inclusão, sobre a necessidade de pensar as mulheres negras, mas como a gente ainda está muito aquém da necessidade que a gente tem de inclusão, e não só uma inclusão no sentido de a gente precisa
ocupar todos os espaços brancos, mas também de criar a possibilidade da gente também criar os nossos próprios espaços de uma maneira mais livre, de uma maneira mais autônoma, o que é muito difícil para a gente nos dias de hoje. Então, hoje a gente tem visto, a gente divulgou lá no IDBR essa semana uma pesquisa, uma segunda fase da pesquisa sobre os impactos da pandemia, né, da Covid-19 sobre a saúde financeira das mulheres negras, e a gente, com as respostas, com a análise das respostas, a gente conseguiu verificar que as mulheres negras, basicamente, nós somos empreendedoras por necessidade, né. Então, mais de 60% das nossas respondentes, por exemplo, disseram que são empreendedoras de necessidade. Então, a gente ainda não está empreendendo ou investindo em um negócio próprio porque a gente quer ou porque a gente tinha oportunidade. 60% de nós estamos nesse espaço. Fazendo um recorte ainda mais detalhado, a gente vai ver que 45% dessas que responderam, elas disseram que já eram empreendedoras porque precisaram, porque não eram absorvidas pelo mercado de trabalho. 15% elas tiveram que começar a empreender por conta da pandemia. Então, muitas mulheres negras foram demitidas nesse processo da pandemia, perderam suas fontes de recurso, são as que mais estão entre as que necessitam, por exemplo, das medidas como auxílio emergencial. E, ao mesmo tempo, essas mulheres empreendedoras, o valor de rentabilidade de empreendimentos pessoais, por exemplo, é muito baixo, se a gente for comparar com mulheres brancas, de modo geral. Mas, ao mesmo tempo, pensando nesses números, porque eles são números que nos colocam em situação mais vulnerável, né, é sempre bom a gente pensar de que maneira também essas mulheres constroem outros mecanismos e que são mecanismos que criam outras lógicas, não só de sobrevivência, mas também de vivências, de trazer outras pessoas, como elas movimentam outras economias. Então, também são mulheres negras, essas que precisam fazer ou criar os seus empreendimentos por conta própria, porque não são absorvidas por um mercado que não as vê como profissionais qualificadas, apesar de qualquer formação que tenham. São elas também que estão movimentando e trazendo outras mulheres negras junto com elas. São elas também que estão criando processos de construção mínima de autonomia. São elas que estão inovando na maneira de fazer os seus processos internos e externos e de vendas ou de prestação de serviço e construindo a possibilidade de sustentar famílias pretas inteiras, porque também mulheres negras, nós somos as que mais sustentam famílias sozinhas. Então, é sempre importante a gente pensar como toda a nossa movimentação como mulheres negras, para além do dia 25 de julho, mas para todas as outras datas que a gente pensa ao longo do ano, como toda a nossa movimentação, ela está sempre atrelada a uma movimentação social. Assim como a gente pensa o que foram os movimentos encabeçados por Teresa de Benguela, como foram os movimentos encabeçados, de alguma medida, por Dandara de Palmares ou por todas as outras mulheres negras que vieram antes da gente, como Sueli Carneiro, como Beatriz, como um monte de outras mulheres, e que a gente consegue ver mesmo nesses números de vulnerabilidade na entrada social, do mercado de trabalho, como essa possibilidade também cria novas possibilidades de vivência, de existência e mínimas de emancipação. Esse é um dos pontos que eu gosto de trabalhar, porque senão a gente fica muitas vezes pensando que, nossa, a gente vai chegar aqui e vai contar histórias tristes sobre as mulheres negras, né? Vamos ficar aqui falando de coisa ruim. É claro que a gente está numericamente ainda em números muito vulneráveis, mas é claro que a gente também, apesar de a gente também está construindo caminhos mínimos, que não são tão mínimos assim, esse mínimo não quer dizer que é ruim ou pouco, mas estamos construindo caminhos de emancipação, caminhos de novas possibilidades de existência num mundo que nos coloca distantes e cada vez mais distantes dos espaços de poder econômico, de poder político, de poder social, então, de espaços, inclusive, que trabalham pelo apagamento da nossa história. Então, como é que a gente só descobre mulheres como Teresa de Benguela ou qualquer outra que a gente cita historicamente, quando a gente, em alguma medida, muitos de nós depois de adultos, e quando a gente decidiu partir para um processo de pesquisa individual e não institucional, né? Como eu, por exemplo,
fui conhecer várias mulheres muito importantes depois de entrar no mestrado Cefet, ou porque comecei a conversar mais sobre isso com outras pessoas negras, mas que a gente vê como a gente tem um legado totalmente construído a partir de lógicas e mecanismos de construções comunitárias que são fundadas por mulheres, e comunitárias e pensando também econômicas, né? Hoje em dia se fala muito em economia comunitária e tudo mais, e como esses mecanismos, como esses instrumentos são completamente relacionados à movimentação feminina negra dentro da sociedade de modo geral, uma vez que a gente tem todo aquele resgate de, olha, quem foi, quantas mães negras a gente tem, dependendo do lugar que a gente cresceu, né? Quantas de nossas mães, tias, avós também foram nossas mães, porque ajudaram a nos criar, porque olharam a gente quando a nossa mãe estava trabalhando e falaram, tá na hora de comer, e como também trouxeram muitas coisas que a gente precisava, enquanto a nossa família não conseguia custear isso. Isso também é uma movimentação econômica, isso também é uma movimentação social, e é uma movimentação pautada dentro de valores históricos, femininos negros, com uma relação matriarcal mesmo, dentro daquela perspectiva negro-africana que a gente pode pensar. Então, a principal reflexão que eu gostaria de trazer hoje, porque eu acho que passou rápido, o tempo já acabou e eu falo a beça, como eu acho que esse é o ponto importante da gente sempre fixar, que é como, apesar de qualquer estruturação de exclusão social que a gente possa pensar numericamente falando, de vulnerabilidade social e econômica ou política que a gente tenha hoje, como a gente, enquanto mulher negra, consegue ainda criar movimentações que são completamente potentes, extremamente transformadoras do ponto de vista social, uma vez que a gente consegue trazer junto com a gente um monte de gente. A gente nunca consegue se movimentar sozinha. Então, automaticamente, o resto da sociedade tem que se movimentar quando a gente consegue se movimentar. Nem seja só a nossa família tem que se movimentar quando a gente consegue se movimentar. Então, acho que essa é uma das discussões que a gente precisa trazer quando a gente pensa as relações gênero e raça no nosso país, e não só no nosso país, mas globalmente também. Como é que a gente parte desses exemplos dessas mulheres que vieram antes de nós, para que a gente também seja exemplo para as mulheres que vão vir depois de nós, e para que a gente consiga construir caminhos ainda maiores de emancipação do que a gente tem aprendido e, em alguma medida, tentado reproduzir, apesar de todos os processos estruturais de exclusão que são tentados contra nós, enquanto mulheres negras no nosso país. Eu acho que acabei meu tempo, né, Beto? Então, você que media aí, fui falando que não é uma doida, você vai me dar o esporro. Que é isso? As pessoas vão achar que eu sou um monstro. Elô, muito obrigado. É maravilhoso de ouvir uma fala extremamente potente, politizada, e com base nessas questões todas sociais aí com as quais nós temos que lidar a todo momento. Laurence, agora nós vamos ouvir você. A palavra vai para você. Muito obrigada. É muito bom falar depois de Elô, né, que ela já faz todo uma fala potente, uma contextualização magnífica, né, e aí eu vou surfar a partir do que ela está falando para trazer um pouquinho os diálogos que eu tenho feito dentro do universo da alimentação, né, que é o universo que eu me encontro hoje, que eu falo que eu me reencontrei, né, eu venho da área das humanas, e ao resolver me entregar para o estudo da alimentação, na graduação em gastronomia, também fui desenvolver o meu projeto de doutorado e não quero mais sair desse lugar, né? E que acabou sendo uma reconexão com a minha ancestralidade, que eu sempre falo, né, desde a minha ancestralidade mais imediata, de mãe, de vó, cozinheiras, e até uma coisa muito maior, né? Porque mulheres negras estão alimentando o Brasil desde que as pessoas foram trazidas forçadamente, escravizadas para cá. Então, essa questão da alimentação, de uma outra proposta de relação com a terra, de uma outra proposta do que se coloca no prato, como se faz, como se comercializa esse alimento, isso tem um diálogo muito grande com mulheres negras, né? E eu gostei muito quando a gente pensou e fechou o tema, né, de pensar mulheres negras, interseccionalidade,
eu tenho brincado com os amigos que eu virei a chata da interseccionalidade. Porque desde que eu entendi a potência disso, né, a potência da gente olhar para o mundo a partir dessa tríade gênero, raça e classe, o quanto não olhar, não fazer esse exercício, não ter essa forma de entender as coisas, acaba por invisibilizar, né, acaba por não considerar partes da sociedade, né, determinados grupos sociais, determinadas realidades sociais, porque a gente tem experiências diferentes de vivência com os fenômenos sociais. E aí, quando eu sempre falo, a todo trabalho que eu vejo, agora faço parte de um grupo de pesquisa de gênero e gastronomia, e todos os textos que a gente discute, tudo que a gente fala, eu sou sempre aquela que levanta a mão e fala, tá, mas de que mulher que você está falando, né? Porque há uma tendência à pasteurização do conceito do que é mulher, né? Do que é o feminino, que é mulher branca, hétero, cis. E aí a gente vai tendo desdobramentos tanto na própria dinâmica do gênero, quanto na dinâmica da raça, quanto na dinâmica da classe. Então, é fundamental que a gente comece, isso é uma coisa que eu aprendi na Cefet, quando estava fazendo disciplina do Roberto, né? A questão de marcar os não marcados, né? E é fundamental a gente fazer esse exercício, que é um exercício que a produção científica no Brasil ainda faz muito pouco, né? E fazer esse exercício também em todo o nosso olhar para a vida. E isso é importante, né? Tanto marcar os não marcados, quanto dar a quem sempre esteve marcado a autoria de coisas que não lhes são atribuídas, também é importante. Eu tenho falado muito, e foi bem bacana a fala da Elô, quando ela fala que as mulheres negras elas estão sempre envolvidas historicamente sempre envolvidas em movimentações muito potentes de transformações coletivas, né? E isso tem, quando eu trago essa reflexão para o campo da alimentação, isso tem a ver com uma série de formas e de cuidados no comer, né? Então, quando a gente está falando sobre alimentação e cuidado, e uma palavra que está muito na moda hoje, que é a comida de verdade, a comida de verdade nada mais é do que o cuidado feminino que já era tido em muitos lares, tanto por povos pindorâmicos quanto por povos de matrizes africanas. Na verdade, a nossa forma de comer, né, que era uma comida in natura, ela foi sendo degradada por essa estrutura social, junto com as formas de comer de outros povos também. Mas, originalmente, a maneira como a gente se alimentava, ela sempre foi dessa forma. E essa forma de se alimentar sempre foi taxada como menor, como de uma categoria menos sofisticada, a comida de pobre, a comida da escassez, até esse olhar para a escassez, né? Uma coisa que o Néctar me trouxe foi a impregnação do olhar para a comida, para tudo que eu faço, para tudo que eu vejo, né? Então, eu estou lendo um livro de literatura, eu estava lendo agora há pouco, até assistindo a live com a Paulina Scinziani, eu estava lendo Niket, e o tempo inteiro eu leio em Niket as metáforas poéticas da Scinziani para descrever a mulher, para descrever seus cenários a partir da relação com a comida. Eu retomei a leitura do Quarto do Despejo, que eu li há muito tempo atrás, inclusive minha filha se chama Carolina Maria de Jesus, em homenagem à escritora Carolina Maria de Jesus, e o que eu mais ouço sobre o Quarto do Despejo é que é um livro que fala sobre a fome, essa marca da fome, né? Quando eu retomo o Quarto do Despejo para ler, o meu olhar para ele hoje já não é mais esse olhar para a fome, eu consigo entender a poética e a potência do se alimentar, da comida e da luta para colocar a comida na mesa como uma potência de resistência absurda. Então, teve uma coisa que a Elô falou também, e quero reforçar que é muito importante, a gente ressignificar essa pauta da carestia, essa pauta da tristeza, do sofrimento, não no sentido de ignorar a existência dela, mas para que a gente mostre também falas e exemplos de potência que são aquilo que nos constitui, né, originalmente,
Na verdade, o que não é potente, né, a fome, a miséria, a desigualdade social, o genocídio da população negra, são invenções na tentativa de nos destruir enquanto povo. Mas, originalmente, nós somos um povo da potência, né? Então, trazer e iluminar as nossas potências é fundamental e urgente para que a gente também, enquanto povo, se retroalimente, né? Eu hoje penso o quanto é absurdo. Eu, originalmente, sou formada em História, eu sou historiadora, fiz mestrado em História, e fui ouvir falar de Lélia Gonzalez, de Beatriz do Nascimento, há poucos anos atrás, 3, 4, entre 3 e 4 anos atrás. Isso é muito pouco, isso é muito recente, né? Eu tenho acessado a leituras que me conectam e que me trazem outras leituras, outros olhares para o mundo de forma muito recente. Isso também é um projeto político, né? Então, é fundamental que a gente esteja cada vez mais falando, não só em novembro, agora as datas estão ampliando, mas cotidianamente, né? Falando sobre essas questões, iluminando essas questões e trazendo os nossos olhares, né? Trazendo a nossa forma de produzir também o nosso conhecimento científico, trazendo a nossa forma de analisar e pensar a sociedade a partir de outros lugares, a partir de outros olhares, né? Hoje eu estava ouvindo uma parte da fala da Paulina Chiviani, que é uma autora moçambicana. Ela vai falar que ela não se considera uma romancista, porque, na visão dela, o romance, né, a maneira narrativa do romance, ela é uma construção europeia, né, que ela foi educada, né, foi ensinada dentro da instituição escolar a produzir, mas, ao mesmo tempo, que ela convive, né, de antes de frequentar esse ambiente escolar, com outras narrativas de literatura pautadas na oralidade que tem essa herança banto. Né? O que acontece que a gente tem hoje, né, há muito tempo, é esse apartamento das nossas formas de contar, de pensar, de viver. Então, quando a gente recupera trajetórias célebres como de Teresa de Benguela, que nesse momento estamos fazendo uma homenagem esse dia, mas tantas outras mulheres negras que são fundamentais, a gente está recuperando a potência e as tecnologias também que essas mulheres negras desenvolveram como formas de movimento, de resistência, de transformação social. E quando eu penso, né, em alimentação, eu não penso só no fazer, né? Porque durante muitos anos as mulheres negras e a alimentação, essas duas ideias, elas estão muito circunscritas no fazer, né? No serviço. A potência que envolve esse serviço e as variações, as multiplicidades de coisas que compõem esse fazer, né? E até mesmo pensando em toda a relação do alimento, desde a relação com a terra, isso é sempre invisibilizado ou isso é tomado para outros, de autoria de outros grupos, né? Então, é importante retomar as redes de afroempreendedorismo das ganhadeiras, por exemplo, e quanto isso foi potente, quanto isso passa, né, é possível por meio do comércio de alimentos. É fundamental a gente retomar as nossas tecnologias de plantar, né, da diversidade de alimentos. Então, quando a gente está falando de sejam sistemas agroflorestais, quando a gente está falando de uma agroecologia familiar, né, uma agricultura familiar, uma ideia de sustentável, uma ideia de orgânico, quando a gente está falando tudo isso, a gente está falando dessa potência e desse diálogo entre movimentos de resistência que são negros, sejam da tecnologia que vem desde os quilombos, que é uma tecnologia que está sendo ressignificada em solo brasileiro, mas que vem de uma herança de África, que é fragmentada aqui. Quando a gente vai falar da tecnologia do mercado, né, a própria relação com o mercado, ela é muito feminina em diversos lugares da costa africana e ela vai ser ressignificada aqui. Um mercado que vai além
da venda para a obtenção do lucro. Ele passa pela troca em diversas dimensões. Então, a troca entre seres humanos, então você ter a ideia de que se você vende peixe, você precisa ter um contato com o peixeiro, e se você vende a carne com o abatedor, as redes de contato e como é que elas se formam, elas são feitas na base de diferentes elementos de troca. Essa arte do mercar, essa forma tão peculiar de mercar, que é totalmente diferente de quando a gente vai ter aí, desde os primeiros mercados municipais, ou muitas das vendas ocupadas por uma classe média embranquecida ali, é uma outra forma. A forma que a gente tem ligada ao comércio de rua, que permanece muito até hoje, ela vai se transformando, né, nas tacacazeiras, nas quitandeiras, nas baianas do acarajé, nas zungunzeiras do Rio de Janeiro, os quintais do samba. Tudo isso, a gente tem uma marca do feminino. A gente tem o feminino atuando por meio da alimentação como um movimento de potência e transformação, que garante não só a sobrevivência, porque muitas vezes essas atividades são vistas como atividades de sobrevivência, mas é muito mais. São organizações sociais potentes que, em diferentes momentos, vão garantir alguns espólios, né? Então, a gente tem aí registros históricos, até deixo o convite que sexta-feira a Natália Grillo vai fazer a leitura no Instagram dela de alguns testamentos dessas mulheres negras que têm esses espólios via esse serviço de mercar, né? Às vezes é muito importante a gente dizer que não está falando nada, a gente está trabalhando com fontes, então tem gente pesquisando sobre isso. Então, os espólios que incomodaram tanto ao ponto de ter carta régia para impedir que essas mulheres circulassem com determinados tecidos, determinadas joias que afrontavam as mulheres brancas que não conseguiam, né, adquirir e circular com esse tipo de coisa. Então, a gente está falando de muito mais do que sobreviver. A gente está falando de estratégias, né, e tecnologias de organização, mobilização, né, e mobilidade social também. Então, é preciso que a gente mude a chave do olhar e para a forma como a gente vai olhar a relação entre mulheres, negras e alimentação, né? Então, existem diversas nuances aí. Eu trabalhei ao longo do meu doutorado com a Cozinha de Santo do Candomblé, que é um lugar de potência feminina imenso, desde a sua relação mitológica com as Iabás, com as potências forças femininas que regem e comandam essa cozinha, e comandam de diferentes formas, desde a sua relação com o fogo, desde a sua relação com a água, com o cozer, e antes disso, desde a sua relação com a terra, né? Se a gente pensar em Nanã como a guardiã dos grãos, até as ressignificações desse espaço, dessa cozinha, em diferentes tempos históricos, quando a gente vai ver essas mulheres como as detentoras do cargo, que são as Iabacês, responsáveis por essa cozinha, né? Então, quando a gente vai ver dentro do Candomblé, as equedes, que são fundamentais, né, no auxílio de todo o funcionamento dentro das casas e terreiros de Candomblé. Então, a energia do feminino, ela é a energia da organização, da mobilização, ela é a energia da potência, ela é a energia que movimenta tudo, né? Como bem frisou aí a Heloíse. Então, se ela é uma energia que movimenta tudo, se essa é uma energia tão potente, não dar luz, né? não dar a visibilidade devida para toda essa potência e sistematicamente produzir uma literatura que restringe essa potência a coisas pequenas e íntimas, a gente começa a pensar que não é à toa, né? E aí a gente vai fazendo esse movimento de retorno de como a gente pode produzir outras narrativas, outros olhares e outras formas de pensar e entender a potência dessa movimentação, dessa mobilização, né? Estou falando pra caramba, mas como a gente tem aí um avançado bate-papo, na medida em que a gente for conversando, a gente explora mais essas coisas, mas queria iniciar com
essa proposta e provocação da gente começar a fazer o exercício de repensar o lugar e o olhar que as mulheres negras têm ainda hoje, boa parte da literatura produzida sobre alimentação no Brasil. Passo para isso, Roberto. Parabéns, Laurence. Excelente te ouvir, muito bom. Eu estou aqui lamentando que não vai ter um pós-encontro num bar para a gente continuar com essa conversa aí até cansar. Gostei muito de ouvir vocês duas, sempre um prazer. Laurence falou muito de potência e vocês são duas potências. E eu ficaria aqui o resto do tempo ouvindo vocês falarem. Mas a nossa proposta é de um diálogo, né? Vamos dialogar com as pessoas. E eu queria começar fazendo uma provocação. E, em primeiro lugar, né, eu acho maravilhoso, como a Elo disse na fala dela, nós vivermos um tempo em que a gente pode falar de sucesso, a gente pode falar de vitória, a gente pode falar de realização, né? Embora isso seja bastante óbvio para todos e todas nós, que nós ainda temos muito a denunciar, que nós ainda temos muitas mazelas a superar, que o racismo está aí se atualizando a todo momento, com estratégias cada vez mais sofisticadas para nos apagar, para nos destruir, para nos matar. Mas tanto Elo quanto Laurence trazem aqui argumentos que são argumentos de orgulho, né? Argumentos de força, argumentos de resistência, argumentos de sabedoria. E aí, Elo traz essa discussão a respeito de emprego, mercado de trabalho, de existência. E eu fiquei pensando numa questão em paralelo a isso, que não tem a ver diretamente com isso, mas que tem a ver com capital, né? E no dia 25 e no dia 26, eu vi várias vezes no Facebook uma fala dizendo a respeito de que no Dia da Mulher Negra não se vê as pessoas dando rosas para as mulheres negras, né? E, obviamente, a gente sabe que essas datas elas estão ligadas a todo esse sentido capital, comercial, de venda, dessas coisas todas, mas nós sabemos também que tem todo um caráter simbólico por detrás disso, tanto nesse comércio, quanto no silêncio desse comércio, né? Como não a negação e a anulação desse comércio, né? Então, eu queria que a Elo falasse um pouco disso, né? E assim, por que não se vende rosas no Dia da Mulher Negra, né? Você falou um pouco lá daquela, eu não consigo pronunciar o nome dela, Sigourney Truss, e eu acho que tem a ver com aquilo que ela nos traz, né? E, Laurence, achei bárbaro você falar esse tempo todo de nós sermos um povo de potência. E somos, né? Porque se nós não fôssemos, nós não estaríamos mais aqui, né? Nós estaríamos mortos, né? E eu gosto sempre de lembrar de 1911, quando, esqueci agora o nome dele, o médico brasileiro vai para Londres dizer que em 100 anos não haveria mais pretos no Brasil, não haveria mais pessoas negras no Brasil, porque as pessoas negras morreriam de fome, morreriam de doença, ou se relacionariam com os brancos e teriam os filhos brancos. Em 2011, fez 100 anos da profecia dele, que não deu certo. Nós estamos aqui cada vez mais pretos e cada vez mais belos, né? Para enfrentar tudo isso aí. Achei bastante legal, né, quando você traz, e me tocou bastante, quando você fala do feminino, da sobrevivência, da organização social e das estratégias de tecnologia e das mulheres negras e da alimentação. Você falava, eu sou uma pessoa gulosa, eu gosto de comer, adoro comida, e eu fiquei pensando, fiquei lembrando aqui das nossas comidas com dendê, né, da nossa feijoada, do angu, você falou das anguzeiras, né, eu adoro angu. Fiquei pensando em tudo isso e me veio à memória o turismo gastronômico nas favelas, né, que é uma coisa recente, né, mas que durante um período aí, a partir de um determinado período, tem chamado turistas do mundo, que sobem o morro, que vão para a favela, que vão para as lajes, para comer as comidas lá das mulheres negras que estão vendendo, fazendo suas comidas, criando uma tecnologia de alimentação e uma tecnologia de turismo também. Eu queria que você também falasse um pouco
a respeito disso. E aí, como eu que estou conversando, eu só queria que vocês fossem um pouco sintéticos para a gente abrir para as pessoas poderem falar, tá bom? Então, vamos lá. Eu acho que a gente pode ficar o direito da tela, né? Eu acho que é melhor agora. Esse ponto que você trouxe, Beto, sobre a questão das flores no Dia da Mulher, eu acho, da mulher negra, né? Eu acho que começa muito desse ponto de, inicialmente, nós não sermos vistas como mulheres. Então, pessoas negras não são vistas como humanas. A gente tem uma noção de humanidade que ela é branca, né? A nossa noção de o que é humano e o que não é humano, a gente tem ouvido muito agora sobre a pandemia, ou sobre como as coisas estão, as pessoas falarem assim, mas a humanidade não deu certo. O que não deu certo foi essa humanidade branca, eurocêntrica, patriarcal, heteronormativa e tudo mais. Essa humanidade deu errado, porque ela nasceu para dar errado, porque ela precisa se sobrepor à humanidade do outro para existir. E pensando na nossa própria maneira de existência, a gente só consegue existir enquanto pessoas negras porque existem os outros. E aí é por isso que as teorias lá do Lombroso, do Conde de Gobineau e tudo mais não deram certo, porque a gente só consegue existir porque tem as mães pretas de favela que descem e enfrentam a polícia para não matarem os filhos das outras. Então, esse é um ponto. E aí a gente enxerga, a gente vai olhar que no Dia das Mulheres Negras a gente não recebe flor, porque a gente não é vista como mulher. E também, mas ao mesmo tempo, eu fico pensando o quanto é bom e o quanto é ruim e o quanto é bom eu não ganhar flor no Dia da Mulher, porque eu também não quero ser considerada essa mulher nesse formato branco que está esperando o príncipe, que cresceu esperando aparecer o príncipe que foi salvá-lo. E não no sentido de negar a existência do homem numa relação de convivência, porque eu acho que, né, nós somos seres complementares. E aí pensar que não receber essa rosa comercial é um dado simbólico para a gente, mas é também a gente entender o que a gente quer receber para além das rosas. Porque também no 8 de março, as mulheres brancas estão reclamando de receber as flores. Então, eu acho que a gente pode pensar já que eu não estou recebendo a flor, eu quero receber outras coisas. Ou eu quero buscar as minhas próprias outras coisas. E que pode ser, nesse sentido, entendido como uma coisa ruim, tipo, a gente não está sendo olhada como mulheres, a gente não está realmente, mas a gente não está sendo olhado como mulheres brancas. O que para a gente é um ganho, porque nós não seremos as mulheres brancas. É só a gente observar como as movimentações do feminismo branco não nos contemplam. E esse é um ponto super importante, porque eles não nos contemplam mesmo. Inclusive o fato de não ganhar flores, sabe? A gente já entende. Eu não preciso dizer para os homens que eu não quero mais ganhar flor, eu não ganho flor. Então, eu não preciso estar nesse lugar, assim. Essa semana eu tive uma conversa muito, muito sobre isso aqui com o Sérgio, porque a gente passou uma situação aqui na rua de violência com uma outra mulher negra, e que nós fomos os únicos a ajudar no processo de socorro dela mesmo, e como a gente olha para um movimento em que outras pessoas não enxergam mulheres negras como as passíveis de serem cuidadas. E aí eu acho que esse Dia da Mulher Negra faz a gente voltar para como o nosso cuidado tem que estar voltado inicialmente com a gente. A Laurence falou sobre como a alimentação é um autocuidado, como a comida é um autocuidado, como a relação com as outras é um autocuidado, e aí é como as nossas flores podem ser outras flores. Como não necessariamente receber essas rosas, a gente pode se dar outras rosas e receber outras rosas de outras pessoas que nos cercam a partir de outros olhares. Eu não vou me estender muito, senão daqui a pouco acaba o tempo. Obrigado, Elô, maravilhosa. Laurence. Eu sempre fico assim de cara, eu estou aqui ouvindo, estou aqui olhando para as perguntas aqui, eu já estou pensando em um monte de coisa, eu tinha que ficar concentrada aqui. Uma coisa importante para falar, né, que você me perguntou sobre a questão dos angus, da questão do Dendê e da questão da favela. Eu acho que tem várias ações importantes que eu acho dentro de diferentes territórios periféricos em diferentes lugares do Brasil ligados à alimentação e que são caminhos para, obviamente, caminhos de renda e caminhos também desse processo de autonomia, desse processo de
de protagonismo, de força e de potência dessas mulheres mesmo. Eu pensei imediatamente num projeto que eu acho incrível, que é o Favela Orgânica, da Regina Celli, porque ele é um projeto que trabalha com alimentação, tem o serviço de alimentação, mas que também está ligado a toda uma série de outras tradições de alimentação que são muito nossas, né? Como a questão do aproveitamento integral do alimento, como a questão de pequenas hortas. A gente, até hoje, mantém os nossos cultivos, nem que sejam nas nossas plantinhas, no nosso quintal. Muitas de nós, mulheres negras, temos na memória essa relação de mães, de vós ou de tia, sempre próximas às plantas, né? A gente precisa dessa conexão com esse plantar também, com essa conexão com a terra. Então, é um projeto, por exemplo, que consegue conciliar essas coisas, né? Então, eu acho potente, urgente e importante que essas ações que seguem existindo, né? Eu acho que tem uma fala que eu ouço muito, já ouvi da minha mãe e ouço de várias mulheres mais velhas em relação a quem... mulheres pretas que vão começar a empreender com a alimentação, que é comida sempre vende. Né? Então, no todo, e é uma fala que eu sempre tinha, no todo, eu vou vender sanduíche na praia, né? Então, a alimentação, ela é o lugar de onde a gente consegue tirar o sustento desde muito tempo, isso é muito nosso. Eu acho que o desafio é como a gente tentar sistematizar isso e organizar isso diante dessa lógica do mundo mesmo. Então, se apropriar de ferramentas em relação à gestão desses custos, se apropriar também dessas narrativas, entender que isso não precisa ser necessariamente só o ponto de fuga, né? Bom, se nada der certo, eu vou me virar aqui, mas que pode ser um ponto de potência, né? Um recuperar de fazer, que é muito nosso, e uma forma de fazer que dialoga com aquelas que vieram antes da gente. Então, trazer conceito também para isso que está sendo feito, né? Então, potencializar já o que está sendo feito desde muito tempo dentro desses espaços periféricos, e potencializar. Outro dia alguém me perguntou assim, poxa, por que só em Salvador existe o respeito à tradição do paramento das baianas, do acarajé e tudo mais? Porque há uma potência dentro da cozinha do azeite, né? A cozinha baiana. E houve a possibilidade e a briga mesmo, né? Pelo resgate às tradições, porque havia uma tensão de conflito com o crescimento do neopentecostalismo, de que essa tradição da venda do acarajé, respeitando o seu paramento, fosse maculada pelos bolinhos de Jesus da vida, né? Então, esse espaço de tensão ali possibilitou também isso. Mas, em outros espaços, muitas vezes isso não acontece porque não há nem o conhecimento de que esse fazer ele é nosso desde muito tempo, né? Então, aqui no Rio, você vai buscar referências de venda de angu que tradicionalmente são nossas, muitas vezes elas vão estar retratadas em coisas que não são nossas, tipo, sei lá, o angu do Gomes, que é super famoso. Mas quem vendia angu ali muito antes? Então, eu acho que é fundamental a gente pensar em mecanismos e formas da gente chegar nesse lugar. Eu acho que isso é muito o que eu penso, assim, né? Para a vida, chegar nesses espaços periféricos e compartilhar esses discursos, essas narrativas de potência, né? Imbuir esse fazer de conceito e também de ferramentas modernas. Como é que a gente traz mecanismos de marketing, de rotulação, né? De gestão de custos. Então, todas essas coisas, eu penso muito nisso, na gente aliar o ancestral e o contemporâneo para trazer cada vez mais potência para esse fazer, que é um fazer fundamental, que é um fazer que sustenta desde sempre essas mulheres negras, né? Obrigado, Laurence. Maravilhosa a tua resposta. Nós estamos aqui com um monte de elogios a Elô, elogios a Laurence, maravilhosas, queridas. Néctar está presente, o programa em Relações Étnico-Raciais está presente, e nós três agradecemos a todos vocês por estarem aqui conosco. Eu tenho aqui uma pergunta que eu vou direcionar para a Laurence, que é da Cristiane de Albuquerque Malungo, que é lá do nosso programa, e ela pergunta o seguinte: seria possível pensar
a partir da Lei 10.639, entendendo o currículo na sua amplitude, uma ressignificação da alimentação escolar com um olhar preto diaspórico, do cardápio às relações subjetivas, culturais e afetivas. Vou fazer logo também uma outra que tem aqui, que aí eu vou direcionar para a Elô para a gente equilibrar. Que é do Fernando Menegatti. E ele pergunta o seguinte: eu gostaria de saber se vocês acreditam que pós-pandemia e pós-caso George Floyd, quais caminhos de potência para as mulheres negras podem existir para se efetivar na prática? Tudo pergunta fácil, né, gente? E aí também tem aqui a Andréia, que mandou um abraço aqui para mim. Obrigado, Andréia, você também é maravilhosa. Então, vamos começar com Laurence, e aí depois Elô fala, e só quero avisar que a gente já tem 54 minutos de live. Pode deixar que eu vou ser sucinta, prometo. Eu não só acho que é possível, como, inclusive, já tem gente nesse caminho, né? Eu sempre gosto de citar o projeto Culinafro, da UFRJ de Macaé, coordenado pela Ruth Costa, que trabalha dentro da comunidade quilombola do Quilombo da Machadinha, em Quissamã, e que o projeto de educação alimentar e nutricional desenvolvido lá já é feito em conexão com essas relações subjetivas, culturais e afetivas. Eu acho que é fundamental e urgente a gente repensar as ações de educação alimentar e nutricional e, em primeiro lugar, tem que repensar o lugar, né, da educação alimentar e nutricional na escola. Para mim, tinha que estar desde sempre, né? Fazer parte, de fato, do currículo e não estar diluído numa disciplina de ciência. Mas a forma como isso está, e até mesmo por estar só dentro da disciplina de ciência, o problema é que normalmente se considera preocupação com uma ideia de obesidade epidêmica e não olha para a alimentação, né, para uma educação alimentar, como um lugar não de medo ou fuga ou combate de se engordar ou de se aumentar índices de obesidade, mas como um lugar de reconexão com a alimentação. As crianças precisam se reconectar com o alimento, né? E eu sempre penso nisso no ambiente escolar, de escola pública, que a gente vai ter aí uma maioria de crianças pretas que precisam se reconectar com a sua comida afetiva, né? Eu tenho sempre brigado por essa bandeira, tenho tentado fazer isso até na minha vida, recuperando desde alimentos que vão sendo esquecidos na medida em que, quando a gente ganha um pouquinho mais de grana, a gente substitui por industrializado. Então, como é que a gente volta, como é que a gente retorna? Para mim, é só por meio de reconexões ancestrais, que são subjetivas, culturais e afetivas. Obrigado, Laurence. Elô, antes de você falar, deixa eu mandar um beijo aqui para a Cristiane Malungo, que está me cobrando no bate-papo aqui, que eu citei a pergunta dela e não mandei um beijo. E aproveito e mando um beijo também para a Laís, nossa querida. Pensando nisso que a Laurence falou, e sobre até essa pergunta, né, sobre como a alimentação escolar é importante a gente pensar, eu não falo como uma estudiosa da alimentação, mas eu falo como uma criança negra que cresceu em escolas públicas e que se lembra até hoje do gosto da sopa de feijão que as tias pretas faziam na escola. E como é importante a gente trazer isso para os nossos processos de ensino, porque é uma coisa que eu sempre discuto com os meus amigos aqui, como as merendeiras sempre cozinharam sem nada, e a comida delas é uma das melhores que a gente já comeu na vida. E elas não tinham alho, não tinham quase nada. Macarrão com salsicha. Então, como esse é um macarrão com salsicha. Isso, sim. Então, como isso também já é um processo comunitário, como a comida para a gente representa muitas coisas, né? E aí, entrando na pergunta sobre a relação pós-pandemia e pós-George Floyd, eu acho que os caminhos para a emancipação das mulheres negras, caminhos de potência para as mulheres negras, estão exatamente nos caminhos que elas têm hoje. As mulheres negras sempre se cuidaram entre si, sempre foi a gente pela gente mesmo, gente. Então, eu acho que esses processos pós-pandemia que nos colocaram em situação mais vulnerável e que tem agravado em alguma medida algumas coisas com relação à nossa posição social e econômica, elas também nos reconectaram com a necessidade e com a intensidade que a gente precisa dar sobre como devemos construir caminhos
entre nós. Não só mulheres negras estão em processo de levantar outras mulheres negras, né? E eu acho importante a gente sempre relembrar a ideia de que outras mulheres negras e os homens negros de modo geral, porque eu não consigo pensar o feminino longe do masculino dentro da concepção do que a gente considera mulher e homem, né? Então, eu acredito que os caminhos que nós vamos buscar pós-pandemia são os caminhos que nós sempre buscamos. Eu não acho que a gente está falando de uma movimentação que seja muito diferente, entendendo, por exemplo, o que aconteceu no caso George Floyd, o que aconteceu nesse mesmo tempo do caso George Floyd, para voltar para a pergunta, o que aconteceu no Brasil. Nem uma semana antes foi o João Pedro, nem uma semana depois foi o Miguel Otávio, e são mulheres pretas que estão perdendo os seus filhos. Então, esses processos, eles sempre existiram, eles são intensos para mulheres negras e são reais na vida de mulheres negras. E essas mulheres negras, as que não sucumbiram ainda, elas estão no movimento de potência por conta da relação comunitária mínima com uma comunidade negra, de modo geral, de cuidado, com essa relação do cuidado, de alguém que vai lá e leva comida, de alguém que leva comida para o seu filho que foi preso, ou leva para você, ou faz a inteira do enterro. Então, eu acredito, hoje em dia se fala muito em pensar o capitalismo de forma consciente, em pensar em economia comunitária, se pensar em caminhos de emancipação. Economia comunitária é uma coisa que sempre existiu para a gente. Laura se trouxe a ideia do mercado, das ganhadeiras, das mulheres negras que colocaram os homens pretos no surgimento do samba debaixo das suas saias, para não serem presos por causa de crime de vadiagem. A gente está falando de um tratamento comunitário para as nossas formas de sobrevivência desde sempre, porque senão nós já teríamos sucumbido. Então, eu acho que os caminhos de potência para as mulheres negras cada vez mais fortalecer os caminhos que nós já construímos e viemos construindo ao longo dos anos, porque não são grupos exteriores a nós que estão nos ajudando nesse processo de potência. A gente está viva ainda, a gente consegue produzir coisas ainda, a gente consegue caminhar ainda para caminhos diferentes, porque temos mulheres negras cuidando umas das outras, cuidando dos homens negros, cuidando das nossas crianças negras, porque são de todo mundo, e porque a gente constrói os nossos próprios caminhos, independente e apesar de termos toda uma estrutura social que, de alguma maneira, tenta nos apagar, inviabilizar a nossa existência de forma plena, né? Acho que é isso. Já temos 1 hora, parece que não tem mais perguntas. Temos aqui alguns comentários, né? Uma da Laís, o tempo voou, excelente, parabéns meninas, parabéns Roberto Borges. Temos um comentário de Alcides Oliveira, Laurence arrasando nas africanidades que permanecem resistindo ao avassalador modismo e consumismo do capital. Fernando Menegatti, acho que devemos desconstruir o fato de serem mulheres negras somente por elas mesmas. Como fala de Jamila, o racismo foi inventado pela branquitude, que como criadora deve ser responsabilizada por ele. Devemos construir essa forma de fala didática. Francisco Romão, eu queria que as meninas e o Beto também comentassem as relações sociais em tempos de pandemia. As palavras da moda, home office, homeschooling e o delivery estão a serviço da classe média branca e com prestadores de serviços que são pobres, negros ou nordestinos. Aqui a André escreveu Beth, mas eu acho que é Beto. Por favor, de que forma nós, mulheres brancas, professoras de instituições públicas de ensino, podemos ajudar na reestruturação da autoestima de nossas crianças negras em sala de aula? Pois sei que o lugar de fala é fato. E a Laís Vivian dizendo live enriquecedora e gratidão. Como é que a gente divide? Tem o comentário do Fernando, né, sobre a branquitude, que deve ser responsabilizada por tudo isso. O Chico pedindo para a gente falar sobre essa questão da pandemia e a Andréia pedindo para falar da questão da reestruturação da autoestima das crianças negras, né? Como que a gente divide? O que vocês sugerem?
Não sei. Primeiro eu quero mandar um beijo para a Laís. Com certeza. Ah, sim. Fala, eu queria Laura. primeiro mandar um beijo para a Laís, porque a Laís é a coordenadora lá do CIEP, que eu fiz trabalho um tempo, e inclusive o CIEP da minha dissertação, tá aí. Laura, eu pensei qual que você nisso, que prefere? essa questão da sala de aula é algo que a Elu trabalhou bem e fala lindamente, né? Depois eu posso comentar um pouco do que o Chico falou. Acho que é necessário. Acho que todos nós podemos comentar, inclusive, isso. Qual delas? A autoestima das crianças? O comentário que o Chico falou sobre a Elu fica com a das crianças. home office. Lawrence fica com essa, eu falo da branquitude, então. Pode ser? Beleza. Bem, Fernando, vamos começar pela do Fernando. Eu concordo integralmente com o que você aponta, e eu tenho dito em todas as minhas falas o seguinte, né? E eu espero que as pessoas brancas que nos ouvem, elas compreendam que não existe na minha fala nenhum tipo de tentativa de agressão. Na verdade, é uma tentativa de conscientização a respeito do que nós temos discutido. Existe uma autora chamada Lia Schuckman, que é uma mulher branca, da classe média de São Paulo, que fez uma pesquisa que eu acho fantástica e que eu acho que todas as pessoas brancas deveriam ler. Infelizmente, eu nunca lembro do nome correto, mas eu acho que é branco, branquíssimo e o encardido, alguma coisa assim. Mas se vocês colocarem Lia Schuckman, vocês vão achar a tese dela, e a tese dela é excelente para entender qual é o papel das pessoas brancas nessa sociedade e como que o racismo ele se constitui exclusivamente a partir das pessoas brancas. O racismo ele é estrutural, ele é estruturante da nossa sociedade. Esse é um conceito muito complexo de compreender, porque no mesmo tempo em que ele constrói as estruturas, ele é a estrutura. E ali ela diz uma coisa que eu acho fantástica, que ela diz o seguinte, que as pessoas brancas que vivem hoje, elas não são responsáveis e não podem ser culpadas pelo processo de escravização, nem sobre absolutamente nada do que aconteceu no passado. Mas todas elas são responsáveis pelo que acontece hoje, né? Pela manutenção do racismo e por todos os privilégios que o racismo concede a elas. Então, eu acho que a gente só vai vencer o racismo no momento em que as pessoas brancas se conscientizarem que isso aí é um problema delas, né? E que é como a mesma coisa do machismo, na hora que os homens se conscientizarem que o machismo é um problema deles. Quando os heterossexuais se conscientizarem de que LGBTQIA+, fobia é um problema deles, né? E aí, já pego lá uma parte do que a Andrea falou sobre o lugar de fala. O lugar de fala acabou sendo uma confusão tremenda. As pessoas confundiram o que é lugar de fala e a maioria das pessoas ficou confusa nisso aí, não sabe nem de fato o que é. Todo mundo tem lugar de fala em todas as falas, né? Não existe uma fala que seja exclusiva de ninguém. O problema é de que ponto você fala, né? O racismo tem que ser discutido pelas pessoas brancas a partir da perspectiva de uma pessoa branca. Uma pessoa branca não vai sofrer racismo. Uma pessoa branca não sabe o que é racismo. Uma pessoa branca não sabe o que é dor do racismo. Então ela não pode falar disso. E ela não pode questionar quando uma pessoa preta fala que é vítima de racismo, porque ela não sabe o que é. Ela tem que questionar a partir dos privilégios dela, né? E de como que o corpo dela se coloca nessa sociedade e mantém essa estrutura. De como que a vida dela se coloca nessa sociedade e mantém essa estrutura. Tem uma frase da Angela Davis que eu acho fantástica, que é uma frase bem comum que está no Facebook, no Instagram, no Twitter, em todos os lugares, que diz que não basta ser ser contra o racismo, que tem que ser antirracista. É uma coisa totalmente diferente, porque a postura antirracista é não permitir que o racismo se manifeste sobre nenhum dos seus aspectos, em nenhum dos seus lugares. Isso significa reprimir todas as pessoas brancas que manifestem o racismo em qualquer forma, seja na linguagem, seja na atitude, seja nas piadinhas, seja nas brincadeiras, seja lá o que for. Eu acho que é mais ou menos isso, Fernando. Eu sou assertivo e eu fico com medo que depois, quando eu me ouço, parece que eu estou brigando. Eu não estou brigando. É uma maneira assertiva de ser, e desculpe se pareça um pouco alterado. Agora do Chico. Né? Beto, eu queria, aproveitando esse gancho da resposta que você deu para o Fernando, pensar também como
trazer as relações da branquitude para a pauta racial não quer dizer necessariamente que, e aí nesse caso das mulheres negras, por exemplo, não quer dizer necessariamente que as mulheres negras precisam estar o tempo inteiro apadrinhando, né? Ou então ensinando, ou pegando pela mão. Os mecanismos estão aí. Hoje em dia, não sabe da existência do racismo quem não quer, né? Pensando principalmente no nosso contexto. Então, também entender... Bom, eu sou uma pessoa branca, entendi o meu lugar de privilégio numa sociedade pautada na raça. O que eu vou fazer a partir disso, também com o meu grupo? E não necessariamente entender que você precisa de alguém, né, para te dar a mão, para te trazer para uma discussão e você conseguir atingir essa discussão antirracista. Então, esse é um ponto importante. Pensando sobre a construção da autoestima da criança, que a Andréa trouxe, e pensando nessa relação com o lugar de fala, que o Beto falou muito bem sobre... A gente tem essa confusão, assim, como muitas vezes alguns termos eles são apropriados para esvaziar a discussão, né? Então, lugar de fala foi tão falado, que hoje em dia ele é muito usado para falar assim, eu sou uma pessoa branca, eu não tenho lugar de fala na pauta racial. Na verdade, todos nós estamos olhando para o mesmo objeto de lugares diferentes, então cada um de nós vai ver um pedaço desse objeto. Algumas outras pessoas serão donas do objeto, algumas outras pessoas sentirão esse objeto. Então, de onde você olha, do que você experimenta desse lugar, e o que eu experimento desse lugar como mulher negra, de onde eu vejo, qual é o meu lugar social nisso, e qual a experiência que ele gera em mim. E aí, lugar de fala, protagonismo e experiência são coisas diferentes, né? Então, isso é sempre importante colocar. Além do que, é importante entender como que se posicionar antirracistamente, se é que dá para transformar isso em um advérbio, se posicionar dessa forma é também ler muito mais sobre o que é ser branco numa sociedade racista do que sobre o que é ser negro. Uma das pautas antirracistas é como eu, uma mulher negra, posso pensar na autoestima de crianças negras? Não, como eu, uma mulher branca, posso pensar também na construção de autoestima de crianças brancas, que são educadas igualmente como eu fui, para ocuparem lugares de protagonismo em qualquer luta e para se sentirem melhores do que crianças negras. Então, muitas vezes a gente pensa assim, a gente quer construir a autoestima de crianças negras, a gente quer pensar na construção ou na desconstrução de valores enraizado sobre a pauta racial. Se existe baixa autoestima em crianças negras, existe alta autoestima em crianças brancas. E como é que a gente também educa essas crianças brancas para não serem os novos racistas do futuro? E do meu lugar como mulher branca, por exemplo, se eu sou uma mulher branca, como é que eu também educo os meus iguais, que vão também me entender, assim como crianças negras também são entendidas e se espelham em pessoas negras, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Eu trabalhei no meu mestrado com um trabalho que justamente pensava na construção de autoestima de crianças negras a partir de um estudo de caso, que é o projeto que eu desenvolvia lá, que está parado agora, que é o Entre Livros. E esse projeto me tocou muito. Eu pensei nas relações raciais, porque, na verdade, ele era um espelho de mim, enquanto uma mulher negra, que foi uma criança negra, e que conviveu com outras crianças negras que passaram pelas mesmas experiências, se não muito próximas que as minhas. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa como as crianças brancas estão sendo educadas de alguma maneira, não necessariamente elas estão sendo educadas porque alguém falou assim, olha, você precisa dizer que aquela menina ali é macaca. Mas elas são educadas o tempo inteiro pelas bonecas brancas de cabelo liso, pelo jornal, pela revista, pelo Nickelodeon, pelo Cartoon Network, que elas são melhores que as crianças negras. E essas crianças brancas, por exemplo, que andam e não dão lugar para uma criança negra. São as mesmas lógicas. Então, é como eu posso trazer representatividade negra e também me colocar como uma pessoa branca que precisa educar outras pessoas que vão conviver numa sociedade racialmente dividida, que vai continuar construindo subjetividades de lugares de privilégio e de lugar de subalternidade. Como é que a gente trabalha para tentar equiparar esses dois lugares? Então, construção de autoestima de criança, é importante a gente colocar todas as crianças no jogo, senão a gente vai ter sempre adultos brancos pensando em desconstrução de racismo depois dos 30 anos. E a gente precisa começar isso antes, né? Perfeito, Elô. Eu quero mandar um beijo para a Andréia, que a Andréia também foi minha aluna, mas a Andréia foi minha aluna no século passado. Foi minha aluna na Faculdade da Cidade, onde eu e o Chico trabalhamos. E quero agradecer a Cleide, mandar um beijo também, que a Cleide botou aqui o nome do livro, é Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo. Branquitude, Hierarquias e Poder na Cidade de São Paulo, da Lia Weiner Schuckmann. Leiam. Se não puderem ler o livro, leiam a tese dela, porque é necessário. Laurence.
Eu caí e voltei rapidinho. Fiquei pensando, vou fazer só uma complementação na fala da Elo, antes de responder a questão que o Chico colocou. Eu fiquei pensando na sala de aula, mas ampliando também esse lugar da sala de aula para outros espaços, para adolescentes e para a universidade também, né? Então, como é importante aquela coisa que eu falei lá e que aprendi com o Roberto sobre marcar os não marcados, sobre trazer as nossas bibliografias, as nossas metodologias, as nossas epistemologias para dentro desse espaço acadêmico, para estar pensando a produção científica também, pensando esse espaço de uma maneira mais plural. Isso também é necessário nesse processo de luta antirracista, e é necessário que as pessoas brancas também façam esse movimento. Sobre a questão das palavras da moda, né, home office, homeschooling, delivery, acho que principalmente eu penso muito no delivery como algo muito sensível nesse momento, mas que, na verdade, é a precarização do trabalho de negros, e pensando em negros, né, na categoria pretos e pardos, né, porque vejo boa parte dos nordestinos muito, né, nesse lugar, principalmente dos nordestinos pauperizados, que ocupam esse espaço de serviço do delivery, por exemplo, na verdade, não é uma invenção, né? O que esse momento da pandemia está fazendo é iluminar uma situação de precarização de trabalho, uma situação de racismo estrutural no qual determinados indivíduos servem a outros indivíduos, que já acontece desde muito tempo, né? O que a pandemia faz é aprofundar esse fosso e visibilizar esse fosso. E aí o que a gente tem é a possibilidade de, olhando para ele, discutir isso e pensar como que essas empresas, né, e pensando especialmente no delivery e na alimentação, elas conseguem criar um mecanismo que burlam, né, todo o nosso esforço histórico em relação às leis trabalhistas. O próprio CEO lá do iFood, ele diz que o maior investimento da empresa foi em advogados para construir o contrato de trabalho para que eles não tivessem esse processo de responsabilização. E aí você vê, o problema não é a estrutura do serviço de alimentação, mas como a gente cria brechas para fugir da legislação e pauperizar esses indivíduos, né? Então, é importante que a gente pense sobre isso. O movimento dos BRECs é um movimento legítimo e fundamental, porque a coisa é tão bem engendrada que a gente vira refém disso, né? Porque quando a gente vai para determinados bairros de classe média, determinados lugares, nesse contexto da pandemia, ou a gente compra de um delivery, ou a gente compra de um delivery. A gente começa a ficar cada vez mais refém disso. Nem em todo lugar a gente tem acesso a fugir desse esquema, né? A fugir dessas estruturas. E nem todo mundo sabe que isso também está acontecendo. Então, dar visibilidade para as lutas dessas pessoas, falar também sobre esse homeschooling como lugar de segregação. Eu ainda não vi ninguém discutindo como é que vai ser pensar a educação de ensino fundamental para um monte de criança preta que não está tendo acesso à escola. Minha filha não estuda desde o início. Minha filha estuda na escola pública, por exemplo. Quantas amiguinhas brancas do condomínio seguem estudando um ensino muito precarizado também, mas você tem um sistema educacional que prioriza o diploma, que supervaloriza o diploma e o tempo em que você consegue esse diploma. Então, a gente vai ter que fazer um processo de discussão muito profunda sobre educação pós-pandemia, né? Como é que vai ser? Porque senão a gente vai ter, nesse espaço também, o aprofundamento do fosso. E aí, dentro dessa questão do home office, tem uma coisa muito sensível quando eu penso, né, nesse lugar que eu estou de mulher negra, a superexploração do nosso trabalho em casa, né? E a banalização da produção de conteúdo e do que a gente faz. O tempo, não estou falando, não é uma crítica velada, não, mas é que eu tenho visto muito movimento de mulheres negras na internet falando sobre diversas pessoas, instituições que chamam a gente para fazer, de alguma maneira, é um trabalho, é uma fala, é um esforço, tanto a produção de conteúdo nas redes sociais, quanto lives e afins, e isso, de alguma forma, sobrecarrega a gente também, e isso não é remunerado, isso é feito o tempo inteiro,
todo mundo fala dessa coisa de você agora é a diva das lives, porque eu sou muito essa pessoa do movimento da fala, mas quem vê like não vê conta bancária. Então, também é um processo de pauperização, né? Nesses processos de ocupação de perfis de pessoas brancas, como é que isso está sendo feito? Então, discutir o que são essas pessoas negras ocupando esse trabalho didático e, de forma alguma, aonde o dinheiro está circulando? Esse dinheiro está chegando desses indivíduos? Então, todas essas são discussões atravessadas por essa realidade da pandemia, né? E que só estão reproduzindo, né, e iluminando a estrutura racista em que a gente se encontra, né? E que está aí, mais uma vez, diminuindo o fosso, aumentando esse fosso da desigualdade e da sociedade brasileira, pensando aí pretos, pardos, colocando também nortistas e nordestinos aí dentro dessa discussão, como eu compreendo. Perfeito, Laurence. Eu vou fazer agora a última pergunta, porque o nosso tempo já está bastante avançado, e aí eu vou deixar para vocês duas responderem, e a gente fecha com a pergunta do Sérgio Medina, famoso Sérgio Medina, né, que nos pergunta o seguinte: feminismo branco ajuda ou atrapalha a construção de identidade de mulheres negras? Perfeita pergunta. Sérgio, que é polêmica, né? Perfeita pergunta. Você quer falar primeiro, Laura, se eu vou primeiro? Como é que a gente faz? Tá com delay, gente? Pode falar, Elo, pode falar. Eu acho que esse é um ponto que a gente... aí, tá? Acho que esse é um ponto que a gente sempre discute aqui, pensando que, e eu já trouxe de alguma maneira essa discussão hoje, como é importante a gente pensar, enquanto mulheres negras que fomos para a universidade, por exemplo, como muitas vezes nós fomos cooptadas pela discussão do feminismo branco, de que nós éramos mulheres. E aí, mulher naquela concepção de ser uma mulher branca que lutou pelos direitos, se a gente vota hoje é por causa do feminismo e tudo mais, essa discussão que é construída dentro de uma lógica branca de se entender o feminino, né? Então, é uma outra relação importante da gente pensar, e principalmente nós, mulheres negras, que conseguimos furar algumas bolhas e chegar, por exemplo, à universidade, esse é um discurso que chega para a gente imediatamente, sobre como mulheres devem e podem fazer o que elas quiserem, porque é isso. E isso não tem a ver com aspectos moralistas ou não, se as mulheres devem ou não ter liberdade sexual e tal, isso não está nesse âmbito. Mas eu acho que é importante a gente pensar, porque assim, muitas vezes a gente compra esse discurso de que somos todas mulheres e é isso, o feminismo é isso mesmo, e a gente pode fazer isso mesmo, e como depois chega uma hora que a gente fala assim, caramba, eu acho que não é bem assim, não. E eu me dei conta disso em alguns momentos da minha vida, e um deles foi quando eu fiz um tempo na UF, eu fiz o curso de antropologia, depois eu tranquei, saí, que cismei que queria ser antropóloga. O curso de antropologia era um curso integral na UF, e era um curso praticamente de pessoas brancas, a minha turma, sei lá, tinha 70 pessoas e tinham 3 pessoas negras, de pessoas brancas de classe média, classe alta, né? E eu era uma das poucas trabalhadoras negras que faziam antropologia numa universidade federal em tempo integral, fazendo vários cambalás para conseguir comparecer às aulas. E um dia, a gente tinha um professor que levava essas discussões, e aí uma das meninas estava falando sobre como ela estava revoltada, porque uma vez ela foi sair com um cara e que ele se ofereceu para pagar a conta para ela, e que ela tinha 20 anos, ela era professora de hipismo e ela mesma já tinha o dinheiro dela. E aí eu falei assim, caramba, que problemão, né? Porque tu tem 20 anos, você é professora de hipismo, você tem que ter um cavalo. E se você tem um cavalo, você tem que ter onde guardar esse cavalo. Então, quer dizer que pobre você não é, porque senão qualquer pessoa de Nova Iguaçu que anda na rua com um cavalo, aqui em Vaz Louco, que anda com um cavalo, era professor de hipismo. Não é essa a realidade que a gente tem. E eu falei assim, poxa, caramba, olha, o problema dela era, e não estou minimizando o problema dela, mas é pensar sobre como nós estamos falando de lugares diferentes, porque eu, por exemplo, na minha experiência como mulher que começou a sair com homens, eu nunca fui chamada para jantar.
E como eu não quero que o cara abra a porta para mim, eu não quero que o cara pague. Eu quero sim, eu quero inclusive que ele pague mesmo. Se ele quiser abrir a porta do carro, se ele quiser pagar o jantar, se ele quiser pagar meus boletos que estão ali também, ok, porque a gente nunca teve isso. Na minha casa nunca foi uma discussão quem ia trocar a lâmpada, abrir o pote de palmito ou virar a massa, sabe, de cimento, ou consertar a descarga. Então, nós não estamos falando do mesmo lugar. Nós não estamos falando do mesmo lugar quando nós vamos fazer um exame ginecológico e o médico machuca a gente, não machuca uma mulher branca. Quando a gente vai ter um filho, e Laura, você é mãe, eu não sou, quantas de nós sofremos com a violência obstétrica? Como quantas de nós, inclusive pensando nessa relação com a liberdade sexual que o feminismo também apregoa, e não estou fazendo juízo de valor sobre isso, como quando uma mulher branca que decide ser uma pessoa do poliamor ou ter vários companheiros, como a hora que ela decide assim, agora eu sou monogâmica, ela consegue um casamento, e uma mulher negra não, porque ela fica sendo taxada de safada, de um monte de coisa, durante muito tempo ainda. Então, o pau que dá em Chica, não necessariamente dá em Francisca, e é importante a gente pensar nisso também, porque a nossa construção de identidade precisa observar o lugar de onde a gente está. Algumas coisas não são aplicáveis a gente e algumas coisas não são aplicáveis a elas. E eu acho que é importante a gente entender o que as mulheres negras, historicamente, se colocam, até em alguns momentos, algumas pessoas chamam de feministas, outras não, mas, por exemplo, o que a Lélia Gonzalez estava discutindo quando ela colocava as questões de mulheres negras dentro do movimento negro. Ela estava discutindo emancipação de povo. Porque nós não cresceremos como mulheres negras se nós não estivermos do lado dos nossos homens negros também, das nossas crianças negras também. Então, não dá para a gente entrar numa de eu não converso com homem, ou porque é tudo sobre mulheres, embora estejamos numa roda para falar de mulheres negras, não dá para a gente pensar na concepção de ser mulher negra sem pensar no povo. Nós precisamos de uma emancipação em que o feminino não existe sem o masculino, e o masculino não existe sem o feminino. Então, não dá para a gente comprar uma briga e discursos que não são para a gente, sabe? Tem hora que a gente compra o papo do outro e vai meio vendido, assim. Então, eu tenho várias críticas, eu, inclusive, não me declaro feminista, por exemplo, eu tenho outras maneiras de pensamento, mas eu acho que é importante a gente pensar porque o buraco para a gente é bastante mais embaixo, a gente não... Quando o pessoal começou a queimar sutiã para poder trabalhar, a gente estava sendo escravizado. Então, a gente está falando de um outro lugar de fala, a gente está falando de outro lugar de vivência, outro lugar de experiência, isso é importante. Perfeito, Elô. Laurence. Eu estou com vontade de emoldurar assim, a fala da Elô e mandar para uma amiga, para várias amigas brancas que eu tenho feministas. Fundamental, assim, que você falou, assim, para a gente conseguir entender. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E às vezes mais atrapalha do que ajuda mesmo, né? Porque tem essa compreensão de que somos todos, mas não somos, né? E entender que não somos é o primeiro ponto de partida para a gente poder. Podemos conviver todos, se a gente entender as particularidades. E aí a gente faz essa soma, né? E também acho fundamental outra coisa que você falou sobre a questão de estarmos juntos dos nossos homens, estarmos juntos das nossas crias, do nosso povo, porque é isso mesmo, né? Eu acho que a gente só existe enquanto pessoas negras, para mim, na coletividade, né? Mas na coletividade de fato, né? Que se realiza em ação, não só no oba-oba. Oba-oba é ótimo, é bom também, gosto, queria sair aqui, tá no bar, mas como é que a gente transforma isso em potência, em realização, em ajuda de fato, sabe? E está sempre expandindo, sempre ecoando, não só o Clube VIP dos Pretos também, que às vezes acaba rolando essas questões. Então, vou encerrar, porque eu estou vendo que eu estou preocupada com o tempo já aqui. Obrigado, Laurence. Vamos ouvir agora a Dani. Gente, a discussão foi muito bacana. É uma pena que estamos chegando ao final, né? Muitas falas potentes, urgentes. Agradecemos todas as mensagens que chegaram, recebemos e acolhemos todas elas com muito carinho. E foi um prazer para o Néctar UERJ hoje estar com vocês.
Encontros como esse são muito importantes, esclarecedores, né, enriquecedores no nosso cotidiano, para a nossa vida, não somente acadêmica, mas para a nossa vida, né? Então, é agradecer muito a presença de vocês, de cada um de vocês, de cada um que continuou aqui conosco, né, que acompanhou, né, o nosso encontro, e agradecer muito e já com vontade de marcar uma próxima para a gente poder conversar mais, porque esse assunto não pode parar. Quero te agradecer também, Dani, porque nos auxiliou aí, esteve no backstage aí nos ajudando em tudo desde o início. E quero agradecer também a todos. Quero agradecer a todas as pessoas do Nectar. Como a Elô falou, não é a primeira vez que nós estamos juntos, não é isso? E sempre é um prazer estar com vocês, sempre é um prazer poder compartilhar com vocês e aprender também com todos vocês. Quero agradecer a Laurence, quero agradecer a Elô. Eu amo falar com vocês e aí vou ser repetitivo mesmo, um prazer ouvi-las. E quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui conosco, nos ouvindo. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado a todas as pessoas que fizeram perguntas e obrigado também a todas que não fizeram, mas que compartilharam aqui conosco, e isso é ótimo. Um beijo para todo mundo. Um beijo, tchau. Obrigada, Até a próxima, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau. Muito obrigada.